Iniciou a gravação, então vamos começar. Bom dia para quem conseguiu acordar cedo aí, chegar 10h30 para a nossa primeira aula. A gente vai falar hoje sobre, né, como investir, como ser um day trader, né, como investir em day trade. E a gente vai passar por uma aula que assim, teoricamente é básica, mas tem bastante informação para quem está começando nesse mercado. A gente vai falar aí dos primeiros passos de como quer investir, um pouco do funcionamento da bolsa e das corretoras, né? A gente vai falar da parte do derivativo, que é especificamente os produtos, né, que são utilizados para a gente trabalhar com day trade, algumas vantagens também de por que o day trade e tudo mais, a gente vai ver bem detalhado. E também a gente vai falar da diversificação dos investimentos, né? Por que não ficar só com um investimento, investir só em day trade, ou só investir em ações, ou só não deixar todo o dinheiro em poupança. A gente também vai detalhar bem esse papo. A gente fala um pouco também ali entre o day trader, né, e o swing trader. E aí a gente já vai para a primeira aula de análise gráfica, que eu acho que depois que a gente pegar todo esse conhecimento, acredito que seja a parte importante, é o que a gente acaba usando no dia a dia para fazer o day trade. Então vamos lá, se alguém tiver alguma dúvida, tem uma ferramenta na barra embaixo aqui, tem o levantar a mão e também tem a conversa, se você quiser mandar alguma dúvida durante ou quiser interromper a gente entre um slide ou outro, também pode. É só usar a ferramenta de levantar a mão, a gente para e tira dúvidas. Mas eu também preparei, para não ficar só falando, eu também separei alguns slides para a gente poder ouvir um pouco o pessoal que estiver participando, alguém que queira participar e aproveitar também para tirar dúvida. Então vamos lá. Então, primeiro passo, né? O que a gente precisa de primeiro passo para começar a investir em ações? A gente precisa de uma corretora. O mercado foi estabelecido assim, da mesma forma que hoje a gente precisa contratar um corretor de seguros para fazer o nosso seguro, o nosso carro. Eu sei que hoje dá para fazer pela internet, pelo banco, mas sempre tem um intermediário. Isso é uma forma de proteger o mercado e proteger a gente também do mercado. Então, se você tem um intermediário que é um especialista naquele assunto, isso facilita para a gente, porque aí os produtos também ficam homogeneizados, tem produtos de prateleira, para não ficar bagunça e aí todo mundo querer falar de uma mesma forma, de um mesmo produto de maneiras diferentes. Então, tradicionalmente, existem duas formas de investir através de uma corretora. É a mesa de operações, que eu até coloquei essa foto que eu peguei de um filme, que era o modo que a gente fazia nos anos 80, início dos anos 2000, que era ligar para uma mesa, você tinha um corretor lá, um trader, que eles chamam, ele registrava essa sua opção de compra de uma ação, algum contrato que você queria fazer relativo à bolsa, e depois passava isso para o mercado. Ele tinha um pregão, a gente chamava de pregão offline, ele passava essa ordem para um operador que estava lá na bolsa, e ele procurava um outro interessado nessa ordem de compra e venda. Então, isso é uma coisa que evoluiu muito, e hoje a gente pode dizer que 99,9% das operações são feitas através do home broker. Hoje, quem usa a mesa de operações são grandes bancos ou grandes fundos de investimento, mas isso tem custo. Então, de uns anos para cá, eu acho que o home broker ele está ativo, acho que desde 2008, não, desde 2004. Enfim, a partir com a internet a gente evoluiu. Então, além da mesa de operações, a gente pode também fazer a operação pelo home broker, que hoje foi o que popularizou o investimento, né, em ações e produtos da bolsa, porque você consegue fazer operações assim como você faz operações no seu banco. Você tem o home broker, que é um sistema de investimento online através da internet, que você consegue fazer as operações. Então, através do home broker, você consegue ter acesso a todos os ativos disponíveis na bolsa, títulos de ações, as próprias ações, FIs, a gente vai ver mais um pouquinho para frente
quais são esses produtos, e você consegue, a partir do momento que você abre essa sua conta numa corretora, você tem acesso a todos esses produtos. E é similar a um banco, então, assim, só para a gente não confundir, uma corretora, ela é diferente de um banco, porque normalmente o banco ele tem uma corretora, então se você tem uma conta no Santander, no Itaú, no Banco Inter, esses bancos vão te dar acesso à corretora de valores dele. Então, você pode operar pelo banco. A gente não recomenda, porque tem tarifas, tem taxas de corretagem e acaba ficando caro, mas você pode fazer isso também pelo seu banco. E o que são as corretoras, né? São instituições típicas do mercado acionário, e ela opera a compra e a venda e a distribuição de títulos e valores imobiliários por conta de terceiro. Então, a gente, quando tem acesso ao home broker, através de uma corretora, a gente consegue, a gente dá permissão para essa corretora ser o nosso intermediário. Então, se a gente pede para comprar uma ação, um lote de ações da Petrobras, por exemplo, se você olhar lá se você for olhar na lista da Bolsa, não vai aparecer o seu nome especificamente, vai aparecer o nome da corretora que você pediu para fazer aquela ação. Então, uma corretora de valores, ela faz a intermediação dos negócios entre a pessoa física, a jurídica, e o mercado de valores com a Bolsa. Então, a Bolsa enxerga a corretora e a corretora manda essa ação para a Bolsa. E aí, o que a Bolsa de Valores, né, a B3, hoje, o que ela ganha? Ela sabe que a corretora vai garantir que a pessoa física ou a pessoa jurídica que está mandando uma ação, está mandando aquela ordem, ela cumpriu todos os requisitos para fazer essa operação, para evitar lavagem de dinheiro, né, para evitar especulação. Então, a corretora ela tem que garantir que essa pessoa que está mandando uma ordem, a pessoa tem idoneidade, ela está fazendo de uma forma transparente para o mercado ficar homogêneo para todo mundo. Então, o que a gente recomenda de corretora, né? Hoje a gente usa praticamente duas corretoras, é a que eu uso para fazer as minhas operações, que é a Clear e a Easy Invest. E por que a gente recomenda essas corretoras? A gente não ganha nada em recomendar essas corretoras, a gente não tem nenhuma participação, nenhum bônus por isso. A gente simplesmente recomenda porque essas são as duas corretoras mais simples de trabalhar e que tem corretagem zero. O que significa corretagem zero? Significa que você vai mandar suas ordens tanto de mini contrato como de ações para a Bolsa, através da sua conta da Clear ou da Easy, e você não vai pagar nada por isso. Se você utilizar, por exemplo, a XP, só para esclarecer também, a Clear ela é uma corretora, digamos assim, low cost da XP. A XP está bem em evidência, porque eles estão crescendo muito, mas eles têm a Clear que eles usam que é uma outra corretora que tem um outro segmento, eles focam mais em segmento de pessoas físicas e investidor não qualificado, que é o investidor que tem menos de R$1 milhão de reais para investir na Bolsa, são os pequenos investidores. Então, a Clear, você não paga nada para fazer sua corretagem, você pode operar tranquilamente e você não precisa colocar se você não vai pagar nada mais por isso, né? Então facilita bem, porque se a gente já tem pouco capital para investir, ainda tem que ficar pagando taxa de corretagem, complica um pouco. Eu gosto muito da Easy, acho que a minha primeira conta de corretora que eu abri foi na Easy Invest, porque eles sempre tiveram, mesmo quando ainda tinha taxa de corretagem, a taxa deles era bem atrativa, era pequena, e eles não cobravam nada para manter o dinheiro na carteira, e eles têm uma linguagem bem fácil de entender. Então, para quem está começando a também fazer investimento, quer entender do assunto, a Easy Invest também tem bastante documentação, bastante material informativo, com uma linguagem bem clara de entender. Então, deixa eu passar aqui. Então, qual que é o primeiro passo? A gente tem que fazer abrir a conta na corretora. Eu tirei um print, coloquei aqui nesse slide, mostrando o site da Easy Invest. Então, assim que você entra no site, já tem um botão no canto superior direito para você abrir sua conta, e também ele coloca um outro texto, e sempre tem esse botão Abra Sua Conta. Então, é clicar nesse botão, ele vai pedir um cadastro básico, que é um cadastro que não tem muito segredo, vai pedir seus dados pessoais, seu endereço, você vai definir você precisa de uma conta de e-mail válida, você vai definir uma senha, ele vai pedir alguns documentos digitais,
que é como tem... Hoje é uma coisa que está bem normal, né? Você consegue abrir conta de forma digital e consegue enviar os documentos pelo próprio celular ou pelo aplicativo da corretora. Você anexa um documento de identidade oficial e ele vai processar esse documento e vai mandar por e-mail uma ativação. Aí, a partir do momento que você tem essa ativação, você vai fazer o login no portal com essas informações e aí você consegue abrir suas contas. Deixa eu só ver aqui, tem alguém que levantou a mão. Deixa eu ver quem. É a Simone. Oi, Simone, tudo bem? Pode falar. Tudo bem, desculpe interromper a sua boa fala aí, mas é porque eu não estou conseguindo ver os slides, eu não tenho o costume de usar o aplicativo. Uhum. Aí, eu estou numa tela cinza, aí você falou que está mostrando o slide aí. Deixa eu ver aqui, Simone, o que pode estar acontecendo. Você está pelo computador ou está pelo celular? Pelo celular, que eu estou em viagem, aí eu estou pelo celular. Tá. Eu precisaria fazer um teste. Deixa eu tentar, deixa eu ver aqui. Não se preocupa não, pode seguir então. Se for né, assim, pode seguir, eu estou conseguindo anotar aqui, aí depois dúvida, depois eu faço pergunta para você. Tá bom. Não tem problema não. Você pode interromper a gente a hora que você precisar. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Então, não, imagina, então eu vou seguir. E aqui a gente consegue abrir a conta na Easy. É um processo realmente bem simples e bem fácil. Aqui ele tem algumas definições, né, de quais são os passos, né? São 3 passos. Então, é abrir a conta, né? Você vai fazer o cadastro, você vai definir um perfil de investidor, depois respondendo um questionário dentro do portal da Easy, e depois você começa já a investir, ele vai liberar as opções de investimento para você poder fazer os investimentos e também fazer o login no aplicativo para poder fazer as transações. E aqui é um print também da Clear, que também normalmente é a mesma coisa. Assim que você entra no site, já tem começa a investir. Você também consegue fazer o cadastro de forma simples, informando o nome completo, e-mail, e a partir daí você já consegue... É o mesmo procedimento da Easy. Você vai mandar as informações e depois você consegue... eles vão te mandar uma ativação por e-mail e você já consegue fazer as aplicações. E aqui uma coisa legal da Clear, que a gente tem utilizado muito, a Clear ela tem bastante plataformas de investimento. Através dessas plataformas, a gente consegue fazer as operações de day trade e as outras operações de swing trade, e aí a gente também tem acesso a essas aplicações. E aí é como qualquer tipo de suíte de aplicação para o computador. A gente usa muito o MetaTrader 5 aqui. Eu particularmente gosto muito do MetaTrader. O MetaTrader ele é uma ferramenta que permite a utilização de robôs. Então hoje a gente tem um robô que ele funciona no MetaTrader, que ele envia sinais automáticos para o nosso grupo do Telegram, que depois a gente vai falar disso. Mas o MetaTrader ele tem uma vantagem na Clear de não ter custo. Então, assim, o Clear Pro também é uma ferramenta só passando as plataformas aqui da Clear. A Clear Pro é uma ferramenta online da Clear. Você consegue também fazer todas as operações por ela. Tem o próprio aplicativo da Clear, que também é grátis, e o MetaTrader 5 também, que é grátis. Eu acho que dessa plataforma aqui, eu acho que o ProTrader Web também ficou grátis. Mas, enfim, depois a gente pode detalhar, a gente tira a dúvida disso. Mas a vantagem da Clear em relação à Easy é que ela tem plataformas grátis. Isso ajuda bastante para a gente poder fazer as operações por um software que fica uma operação mais estável do que utilizar o web, o browser do computador ou do celular, porque às vezes falha, às vezes perde a comunicação. Então, a gente recomenda utilizar para o day trader, né, usar alguma plataforma, ou o MetaTrader 5 ou o próprio aplicativo da corretora. E também é bem simples de ativar. Depois que você tem acesso à sua conta, você consegue ativar.